Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Nós tivemos uma pequena pausa no canal, vocês devem estar estranhando esse cenário que ainda está em construção, porque o nosso terreiro está de mudança. Nós estamos de mudança e por conta disso nós acabamos tendo um atraso no nosso cronograma de vídeos. Mas já estamos retornando com o segmento da nossa série número 2 sobre orixás. Hoje nós vamos começar essa série falando sobre tudo o que se tem para saber sobre aquele que é sempre o primeiro, aquele que é o orixá que inicia, aquele que dá o pontapé inicial para tudo, aquele que se não come, ninguém mais come. Vamos falar de Exu Orixá, ou, como eu vou me referir a ele daqui para frente para esse vídeo, Exu Bará. Elaroie Exu, Exu Mojubá. Logo depois da vinheta. Para falarmos um pouquinho sobre Exu, para falarmos sobre esse orixá, nós temos que já começar tirando a maior polêmica em cima de tudo que se trata da palavra Exu. Exu Bará, e lembrando que estamos falando aqui de Exu Bará, ou seja, Exu Orixá, não é, nunca foi, nunca será e não possui nenhuma semelhança com o demônio cristão. Resumindo, frase aqui para vocês: Exu não é o diabo. Exu não é o diabo. Esse imaginário de demonizar o Exu, aliás, demonizar as religiões de matriz africana em geral, são partes, por assim dizer, são sintomas do processo de racismo religioso aos quais as religiões de matriz africana em geral foram submetidas desde a primeira formação de religiosidade africana aqui no Brasil. Falamos disso na outra série. Agora que a gente tirou esse elefante da sala, vamos falar rapidinho sobre Exu Orixá. Vamos falar sobre o conceito desse orixá, sobre o que é Exu Orixá, sobre como Exu Orixá opera. Bom, Exu é o senhor das encruzilhadas, das estradas em algumas tradições, dos caminhos e de tudo aquilo que é comércio. Toda forma comercial, toda troca, toda mercadoria é reino de Exu. Exu corre pelos mercados, pelas feiras e pelas trocas e vendas. É o senhor de todo o comércio. Além disso, ele é o orixá da comunicação, é o orixá da fala, da língua. Exu conhece todas as línguas, Exu fala todos os idiomas, Exu entende todas as gírias, Exu se comunica com qualquer um. Ele é a própria comunicação. E por conta disso tudo também, ele é considerado o mensageiro dos orixás. É dito e reafirmado que nenhuma entrega, nenhuma oferenda, nenhum nada a qualquer orixá ou a qualquer entidade e divindade pode ser feita antes de se fazer para Exu. Exu é aquele que come primeiro. Seus elementos principais. Todos os orixás possuem elementos principais simbólicos. Aqui eu estou me referindo a elementos da natureza, mas também estou me referindo a elementos visuais físicos. Os elementos principais de Exu Orixá ou Exu Bará. Primeiro, o fogo. Exu é um orixá ligado à energia do fogo, ao poder do fogo, à energia do fogo. É dito que quando se precisa que o axé renove, é para esquentar Exu.
Inclusive existe um ritual de esquentar Exu. Exu é ligado à energia do fogo, à energia transformadora, moldadora principal da energia de fogo. Além disso, os seus maiores elementos visuais, assim, que podem facilitar a visualização de ver o que é Exu Orixá, são o agogó, que é um instrumento fálico, eu vou pedir para colocar ele na tela aqui. O agogó, que é um instrumento fálico. O tridente, que é o famoso tridente de Exu. O bode, que é um dos seus animais principais. E um chapéu dividido pela metade preto e pela metade vermelho. Mas de onde vem a tradição desse chapéu? Bom, conta o Itan, vocês vão me ouvir falar muito essa frase nessa série, conta o Itan que um dia Exu estava caminhando por uma estrada, ao qual cada lado da estrada pertencia a um fazendeiro. Os dois fazendeiros juravam amizade eterna e diziam que nunca nada os separaria. Exu tinha o costume de atravessar por essa estrada várias vezes, e em nenhuma das vezes ele foi bem recebido por nenhum dos dois fazendeiros. Nenhum dos dois fazendeiros lhe prestou homenagem, nenhum dos dois fazendeiros lhe cumprimentou, nenhum dos dois fazendeiros lhe foi educado. Chegou um ponto que Exu decidiu que eles precisavam arcar com as consequências desses atos. E também Exu jamais acreditou nessa união indissolúvel entre os dois, essa amizade inquebrantável dos dois. Então, ele decide provar que isso não existe. Como? Muito simples. Ele se disfarça para que não percebam que é ele atravessa aquela estrada mais uma vez com um chapéu metade em preto e a outra metade em vermelho. Andando sempre reto, com a cabeça sempre reta, ele passa no meio das duas fazendas e entre os dois amigos. Os cumprimenta sem virar o rosto e quando vai embora, os dois amigos se olham e dizem: "Você percebeu esse sujeito estranho? O chapéu dele, que era um chapéu vermelho, era muito bonito." O outro diz: "Não, eu percebi o sujeito estranho e realmente o chapéu era muito bonito, mas era um chapéu preto." Aí o outro: Não, você tá maluco, o chapéu era vermelho, eu não tô cego ainda, não sou tão velho." Aí o outro: "Não, maluco tá você, eu tenho plena certeza que aquele chapéu é preto." Enfim, os dois começam a se discutir, a amizade se torna inimizade e fica-se a lição do Itan, que é o quê? Primeiro, jamais diga que alguma coisa é eterna. Porque, infelizmente, e isso é uma lição que Exu vem nos ensinar, as coisas têm prazo de validade. Aprender a lidar com isso, aprender a lidar com o fato de que as coisas têm prazo de validade é uma das características de crescimento pessoal dentro das religiões de matriz africana mais difíceis de se aprender e mais necessárias de se aprender, eu diria. E a segunda lição que o Itan nos deixa é sempre, sempre, sempre honre Exu, pois Exu é muito, muito bom para quem é bom com ele, ao mesmo tempo em que Exu não se importa de ser mal para quem é mal ou não lhe dá respeito. Aqui a gente vai cair numa outra situação, num outro elemento principal das questões de Exu, que é o quê? Nós vamos entrar na amoralidade de Exu. Eu vou deixar essa palavra aqui, amoralidade. Amoralidade não é imoralidade, tá? É diferente, não são a mesma coisa. Imoralidade seria aquela pessoa imoral, aquela pessoa sem escrúpulos, aquela pessoa cruel, aquela pessoa má, por assim dizer. A moralidade é o seguinte: imagine se você, pai,
de uma criança. Você precisa de dinheiro para sustentar essa criança. Você está no seu trabalho e aparece uma oportunidade de uma vaga de emprego maior para você ganhar mais dinheiro, que vai ajudar você a sustentar a sua família. Porém, você não é o único aqui a precisar desse dinheiro. O seu colega de trabalho também precisa desse dinheiro para sustentar a família. Então, vocês dois se candidatam, mas só tem uma vaga. Você vai fazer o que você puder e o que você não puder para ganhar, porque você precisa daquilo. Significa que você é mau ou imoral e você quer que a família do seu colega de trabalho não tenha as condições? É claro que não. Você está prezando pelos seus, você está prezando pela sua família, você está cuidando daqueles que são importantes para você e daquilo que é importante para você. Isso é a essência da amoralidade de Exu. Exu nos trata mediante a maneira como nós o tratamos. Então sim, Exu pode ser mal com alguém, mas única e exclusivamente porque aquela pessoa não lhe deu respeito e não lhe soube ter respeito. Com as pessoas que respeitam o poder de Exu, com as pessoas que têm a ligação com Exu estabelecida, Exu sempre foi e sempre será bom. Entrando agora nas particularidades do orixá, todo orixá tem uma série de coisas que eu vou citar aqui, e essas coisas eu vou citando mediante todos os vídeos dos orixás que eu vou fazer daqui para frente, tá? Que são as características principais. Eu vou pedir para, conforme eu for citando, a editora, se ela não brigar comigo, ela ir deixando, mais ou menos aqui no canto da tela, onde a minha mão está passando, eu vou até um pouquinho para o lado, deixar citando aqui as coisas que eu vou falando, para ter, né, o checklist no fim. Vamos começar. A primeira coisa que tem que se saber sobre Exu, dia. Todo orixá possui um dia na semana, ao mesmo tempo que possui um dia no ano, certo? No caso do nosso querido Exu Bará, no caso de Exu Bará, o dia da semana de Exu é segunda-feira. Existem sim, aqui a ressalva, algumas tradições que cultuam Exu na sexta-feira. Está errado? Não. Se esse é o fundamento da sua casa, siga o fundamento da sua casa. Agora, o fundamento tradicional é que Exu é tratado no início da semana, primeiro de todos, como ele deve ser, na segunda-feira. Já o dia do ano de Exu é ligado à figura do sincretismo católico que foi usado para com ele. Já temos um vídeo falando sobre sincretismo, já temos um vídeo explicando como é feito o sincretismo católico, já temos um vídeo falando que santo não é orixá, orixá não é santo, tá? Na verdade, essas três coisas estão num vídeo só, que é o vídeo do sincretismo. Mas, para facilitar a vida do culto de matriz africana em geral, nós centralizamos o dia dos orixás no ano, no dia a qual o santo a qual ele foi sincretizado é comemorado. No caso de Exu, o dia de Exu passa a ser o dia 13 de junho. 13/6, 13 de junho. Por quê? Porque o sincretismo, terceiro item, é o sincretismo com Santo Antônio. Você já deve ter ouvido aquele ponto. Santo Antônio pequenino, não me deixa andar sozinho. Santo Antônio acaba sendo o santo que foi sincretizado com Exu, embora ele acaba tendo sido o seu sincretismo forçado com o diabo cristão também. Continuando, cores. Exu, em tese, comanda todas as cores. Por quê? Porque ele é o senhor de todos os caminhos e de todas as qualidades. Porém, as cores principais, as mais associadas a Exu, são o vermelho e o preto. Relembrando, não apenas o Itan que eu contei aqui, mas também os elementos mais ligados às forças de fogo e da energia que o Exu
carrega. Instrumento, como eu já falei, vou pôr a imagem dele aqui de novo, o agogó, que é um falo. É basicamente um falo. Esse falo, ou seja, esse órgão reprodutor masculino formado em formato de bastão, é um lembrete muito grande da qualidade de Exu, do caminho de Exu na sexualidade humana. Exu é lembrado também como o orixá da relação sexual, principalmente no âmbito masculino da relação sexual, tá? Exu é o orixá que governa a libido masculina e o ato sexual masculino. Por isso, e pelo fato também de o falo representar nas culturas africanas status de fertilidade, poder, masculinidade e virilidade, elementos fortemente atribuídos a Exu, que ele carrega o agogó. Outras características, as oferendas principais. A oferenda principal de Exu, também vou deixar uma foto aqui para vocês, é o padê. O padê, na verdade a palavra padê pode se casar para qualquer tipo de oferenda, para qualquer orixá ou entidade. Porém, no caso de Exu, ele é só comumente chamado de padê mesmo. O padê nada mais é do que farinha de mandioca grossa, azeite de dendê, cachaça e pimenta, o mais básico, é claro. Entretanto, outras oferendas comuns para Exu seriam bodes e galinhas, não é? São coisas muito comuns que Exu tem muita predileção. Embora Exu também possa comer literalmente qualquer coisa. Porque é dito que Exu é a boca que tudo come e a boca que tudo degusta. Ele é o senhor da comida e da mesa farta. Então, qualquer comida pode ser oferendada a Exu, pois sempre é Exu que tem que comer primeiro. Entretanto, a comida favorita de Exu fica no padê. Agora, e se a gente falasse de bebidas? Bom, a bebida mais comum oferendada ao Exu é evidentemente o marafo, conhecido como cachaça, a famosa aguardente. E ele também tem uma predileção muito grande por charutos. Metal. Exu é muito ligado a todo tipo de metal. Ouro, prata, embora nem tanto a parte da prata, mas sim. O metal aço, todos eles acabam sendo muito associados à figura de Exu. Claro, evidentemente, todos esses são mais associados a outros orixás. A prata a Oxalá, por exemplo, o ouro a Oxum, ou até o metal como o aço para Ogum. Porém, eles também podem ser associados a Exu, principalmente no que tange a questão de comércio, como eu disse. Ele é o orixá do comércio, o local de energia dele é no comércio. Então, por ele ser no comércio, uma das coisas muito associadas a Exu é isto aqui, o dinheiro. O dinheiro é um dos elementos fortes de Exu. Tanto é que em muitos assentamentos de Exu, vou ver se eu consigo encontrar um para pôr na imagem aqui, senão eu sinto muito, mas se eu conseguir eu ponho. Os assentamentos de Exu geralmente levam moedas ou búzios, que eram inclusive usados pelos africanos como moeda de troca. Sabia dessa? O búzio já foi uma moeda. Além disso, Exu, por ser o mensageiro dos orixás, também é ligado ao jogo de búzios, ao famoso Merendilogum, ao uso de búzios para consultar Ifá e consultar o futuro. Esse, no caso, é o búzio marrom, é chamado de búzio africano, é mais ligado ao Exu que o búzio branco, porém os dois são. O búzio é um elemento muito comum a Exu. Local de entrega. Aonde entregar oferendas para Exu? Bom, além, é óbvio, dos comércios e locais de feiras e coisas parecidas,
Exu é comumente oferendado nas estradas. Por quê? Porque ele é o senhor de todos os caminhos. Ele sabe aonde fica todas as coisas, ele fala todas as línguas, ele conhece todos os lugares. Então os caminhos, as estradas, passam a ser comuns de serem usadas para oferendas para Exu, principalmente as encruzilhadas. Exu anda pelas encruzilhadas da vida. A encruzilhada é o maior e o mais importante ponto de força de Bará. É lá onde as oferendas são principalmente arriadas, com velas nas cores do orixá, vermelho e preto, e com elementos que o envolvam, como búzios, tridentes ou até mesmo o agogô. Bom, planta. Todo orixá é ligado a uma erva em específico, é ligado a alguma forma de planta específica. Isso muda um pouco de casa para casa, de tradição para tradição, porém, as ervas mais comuns ligadas a Exu, nós podemos citar principalmente uma que é chamada de peregum. O peregum, principalmente o peregum roxo, é ligado às forças de Exu, é ligado à energia de Exu e é uma planta muito forte na tradição de Exu. Entretanto, outras ervas que são normalmente assimiladas a Exu, a depender da tradição, que eu já vi, já estudei, seriam o alecrim, que embora é mais assimilado a Yansan, também pode ser para Exu, o maracujá, o manjericão, que é ligado a Xangô principalmente, mas como eu disse, pode ser ligado a Exu, e a arruda, que normalmente é levada para Obaluayê, mas pode ser também de Exu. Por fim, eu acho que dos elementos principais de Exu, faltou apenas comentar a Kizila. Eu vou deixar esse termo aqui, além da nossa listinha que está se montando. Kizila. O que é Kizila? Eu cheguei a comentar isso no primeiro vídeo dessa série, mas eu vou comentar de novo. Kizila significa proibição ou tabu. Também é chamado de Eó. Enfim, todo orixá possui proibições, possui coisas aos quais são proibidas ao culto daquele orixá. Além da mais óbvia, que é não pagar Exu primeiro, né? Não dar de comer a Exu primeiro, uma Kizila muito comum para Exu seria o quê? Seria o assovio. Todo macumbeiro que se preze, que faz culto a Exu Orixá, sabe que não pode sair por aí assoviando feito um qualquer, por motivo qualquer. O assovio é uma forma de chamar, de convocar Exu. E se ele percebe que está sendo convocado levianamente, pode ser, assim, um desastre. Então, assoviar é uma prática que se faz quando quer Exu próximo de você. Então não se assovia para Exu, a não ser que tenha um motivo para fazer isso. Outras quizilas comuns para Exu também seria, por exemplo, a manga-espada. A manga-espada também é uma quizila para o orixá. Outras quizilas eu posso falar em outro momento para não prolongar demais esse vídeo. Para terminar, a última coisa importante para se saber, agora sim, eu falei que a Kizila era a última, mas eu errei, ainda faltou uma. A coisa importante para se saber sobre o orixá. Saudação. Laroyexu, Exu Mojubá. Vou repetir. Laroyexu, Exu Mojubá. Não é Exu é Mojubá. Esse é não existe. Resumindo, significa salve o mensageiro. A saudação de Exu seria algo como salve o mensageiro ou salve o grande mensageiro, aquele que se comunica. Esse é o significado principal da saudação ao nosso orixá Exu. E sim, existem filhos e filhas de Exu, assim como existem filhos e filhas de qualquer orixá, certo? Então, vamos falar rapidinho nesses últimos minutos que faltam aqui do vídeo
sobre as características dos filhos desse orixá. Sobre os filhos desse orixá. Filhos de Exu são pessoas incrivelmente alegres, comunicativas, como não poderia deixar de ser, pessoas malandras, desenroladas, que conseguem se livrar de situações facilmente, não são necessariamente pessoas mau caráter nem enganadoras, isso é preconceito, são pessoas muito honestas, na verdade, em grande maioria são pessoas muito honestas, que gostam muito pelo certo, têm uma certa dificuldade de paciência, algo similar, por exemplo, aos filhos de Ogum, mas não tanto. Eles têm uma certa dificuldade de paciência, têm a tendência de serem um pouco vingativos e coléricos em alguns momentos, reflexos do próprio orixá. São pessoas que amam o prazer da vida, que amam os prazeres de viver, que amam a própria existência do prazer e vivem a vida buscando sempre não ter arrependimentos e sempre fazer aquilo que melhor lhes tem. São pessoas também que geralmente têm um pouco de dificuldade de criar raízes ou de respeitar regras e hierarquias. Não estou dizendo que são mal educados, não estou dizendo que não respeitam regras e hierarquias. Estou dizendo que para eles um espírito mais livre, por serem pessoas de espírito mais livre, isso acaba sendo um pouco difícil, acaba sendo bastante difícil para eles, para os filhos de Exu, se prenderem, se moldarem a regras estabelecidas ou algum lugar, tendendo então, por exemplo, a ficarem sempre mudando de opinião no sentido de que uma coisa não me agrada mais, então eu vou buscar outra. Porém, são pessoas com um axé absurdo, uma força de energia sem tamanho e uma beleza bem grande. Eu acho que eu nunca conheci um filho de Exu que fosse feio. Mas isso também é relativo do gosto da pessoa. Para encerrar, agora sim para encerrar, vamos comentar rapidinho sobre os correlativos de Exu Orixá nos demais panteões africanos de tradição Banto, que são os Inquice, e de tradição Fon, que são os Voduns. Já comentamos bastante sobre esses dois. Bom, na tradição de Banto, a entidade que corresponde a Exu seria um Pambundila, ou só Pambundila. E sim, se você está achando esse nome parecido, ele origina o nome que se dá às entidades da linha da esquerda femininas, Pombogira. Embora em Pambundila não seja uma entidade feminina, é uma entidade masculina tal qual Exu, tá? E são absurdamente correlativos. Outro da tradição de Vodun, da tradição Fon, que também são absurdamente correlativos e praticamente possuem os mesmos domínios e qualidades, é Legba. Legba é a tradição de Vodun, é o Vodun que é correlativo, que representa aquilo que Exu Bará representa no panteão de Orixá. A ponto de ter uma qualidade no candomblé, vamos falar de qualidades num vídeo específico, tá? De qualidade de orixá num vídeo específico, porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Mas existe uma qualidade de Exu que é conhecido como Exu Elegbara, ou Exu Elegbará, ou Exu Legba Bará, que é a proximidade dessas duas entidades de panteões diferentes devido ao fato de que todas as comunidades africanas eram muito próximas e tinham um intercâmbio cultural entre elas absurdo, principalmente entre os Nagô e Yorubá e o povo Fon. Ou seja, a tradição de Orixá e a tradição de Vodun são absurdamente coladas uma na outra. A ponto de que alguns orixás que eu vou falar aqui começaram como Voduns que migraram de um lado para o outro. Mas isso eu comento melhor no vídeo que eu vou falar dessas entidades. Por esse vídeo é só, pessoal. Eu quero agradecer a todos. Pedir desculpa o atraso dos vídeos, mas como eu disse, estamos de mudança. Eu também fiquei doente, tá? Eu fiquei 4 dias na cama com gripe, febre e o caramba. Então pedimos desculpa. O canal voltou. Vamos continuar as nossas séries e vamos fazer tudo que isso. Então é isso. Que Orixá acompanhe o caminho de todos. Salve a coroa dos mais velhos, salve a coroa dos mais novos, que a paz do Senhor esteja convosco e Motumbaio.